Isso me arrepia até hoje. Aí toda vez que você olhar para a cruz, você vê esse documento lá escrito, ó. Cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. E o versículo 15 é tremendo, preste atenção no versículo 15. Expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Expoliou os principados e potestades. Tem algum advogado aqui? Não? Nenhum? Ninguém? O que é espólio? Alguém sabe? O que é espoliar? Alguém? Não é esfoliar aquele sabonete que... É expoliar. Alguém sabe? Não? O que é um espólio? O que é tirar o espólio de uma pessoa? Isso é muito comum quando alguém morre, né? Fica o espólio. É todos os bens, todos os direitos. Isso é espoliar. Isso é o espólio. Quando alguém morre, o espólio é dividido. Todas as conquistas daquela pessoa. Jesus expoliou os principados e potestades. Preste atenção do que é que você tem medo, meu irmão. Preste atenção. Jesus expoliou Satanás e os expôs ao ridículo. Você consegue imaginar? É o que está aqui na palavra de Deus. Colossenses 2:15. Expôs, tirou tudo o que ele tinha e o expôs ao ridículo, triunfando dele pela cruz. É disso que você tem tido medo? É disso? É esse Satanás que você tem medo? É esse? Se é esse, meu irmão, que Deus é o seu? Que Deus que é o seu? É desse Satanás que tem medo? Ridículo, espoliado. O documento já está cancelado, ele está te cobrando e você ainda está com medo de ser cobrado. Você consegue imaginar? Você pagou o teu IPTU em dia, mas não dorme. Eu estou com medo de perder a minha casa. Como? Você pagou o teu IPTU em dia, meu irmão? Está pago. Está pago. O documento está lá cancelado e você não dorme à noite com medo de Satanás. Que coisa triste. Que coisa triste. Medo do diabo, que coisa triste. Medo do diabo, que coisa triste. Não é assim? Que coisa triste, gente. Ter medo do derrotado, medo do ridículo, daquele que foi exposto, daquele que já foi triunfado. Como que eu posso ter medo? Das vezes em que eu tive a oportunidade de orar com pessoas oprimidas pelo diabo, eu louvo ao Senhor, porque eu sempre falo assim: é você que está aí? Pode largar então a pessoa. Mas ela está, pode largar, esse aí é derrotado. Ele fica furioso. Mas a palavra de Deus diz na primeira carta de Pedro, que é nascido de Deus, o diabo não pode tocar. Amém? Você é nascido de Deus ou não? De verdade? E tem medo do diabo ou não? Então ele pode aparecer no seu quarto essa noite tranquilo. Olha, que lindo. Ei, segunda que vem vai ter muito testemunho nessa catedral. E vai ter muita gente vendendo colchão e cama nova, viu? De tudo borrada lá dessa noite, né? Mas que Deus te abençoe. Eu espero mesmo que isso aconteça. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu já vi acontecer com muita gente. Já vi acontecer com muita gente. Eu tenho um testemunho que eu não vou lembrar o nome agora. É um americano. Ele fala que um dia ele acordou pela madrugada, aquele cheiro de enxofre no quarto. Aí ele, de repente, aquele zoião vermelho olhando para ele. Ele levantou assim a cabeça e falou assim: é você, Satanás? Virou de lado e dormiu. Você consegue imaginar, gente, a chateação do diabo? Consegue imaginar? O diabo veio com todo aquele negócio, né? Como é que é mesmo? O mosquito do cocô do cavalo, o cocô do mosquito do cocô do cavalo do bandido, né? Chegou no quarto do cara e falou assim: hoje eu vou arrasar. Eu fico até imaginando, né? Se arrumou, se produziu, pai, bola, chapinha, né? Fez tudo, né? Hoje eu vou arrebentar. Já soltou aquele de enxofre, né? Satanás, o dele é de enxofre, né? O seu às vezes é cebola, alho, não sei o que você come, né? O dele é enxofre puro. Ele chegou no quarto e já pá, aquele enxofrão, né? Do jeito que saiu aquele enxofre, o cara acordou, aquele cheiro ruim. Aí aquele zoião vermelho, né? Hoje eu vou arrebentar. O cara olhou e falou assim: você, Satanás, virou do lado e dormiu. Gente, Satanás colocou literalmente o rabinho entre as pernas e falou assim: vou procurar outro, né? Com esse não deu, né? Com esse não deu. E ai dele se todos nós agíssemos assim, né? Ai dele se cada um de nós tivesse uma ideia de que alguém pôs o nosso nome num centro de macumba, dessemos risada, né?
Quantas vezes já me ligaram e falaram: olha, tua foto tá não sei aonde. Eu falo assim: coitado do cara, porque eu sou feio, né, gente? Colocar minha foto lá no altar de um cara, para quê? Já não chega às vezes a mulher que o cara tem, né? Ainda vai ficar olhando para mim. Olha, costuraram sua foto na boca do sapo. Eu começo a orar pelo sapo, né? Ô jeito ruim de morrer, né? Tanto jeito bom de morrer, né? Morrer com uma foto minha, que coisa triste, né? Percebe? Satanás está derrotado, meu irmão. Aprenda isso. Isso é libertação verdadeira. Porque as pessoas hoje vivem de ioiô, né? Elas vão atrás de libertadores em tudo quanto é lugar. Vem o pastor falando de tal e vamos correr atrás dele. O padre não sei o que, encontro de libertação, vamos correr atrás. Por quê? Porque elas ficam igual ioiô, né? Um dia estão perto de Satanás, um dia estão longe dele. Um dia estão perto, um dia estão longe. Quando você aprende o tamanho de Satanás, meu irmão, coitado dele. Sabe o que Jesus fala, gente? Sabe o que Jesus fala? Um pouquinho antes aí em Efésios. Eu estou animado hoje, viu? Estou animado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em Efésios ele fala que nós nos assentamos com ele nas esferas celestiais. Eu não vou achar agora, mas ele fala que nós estamos assentados com Cristo. Aqui, ó, Efésios 2, 6. Preste atenção nisso. Ó, chega na tua casa, você faz a experiência com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho. Senta no chão assim e olha para o teu marido, para a tua esposa. Como é grande, né? Eu, quando fico perto de uma criança, a primeira atitude dela é medo, né? Eu tenho 1,86 m, então ela olha para cima e vê aquela coisa triste, feia, torta, e fala: meu Deus, onde que eu entrei, né? Onde que eu entrei? Aí você pega, depois você ergue, a situação já é outra, né? Você está olhando de cima para baixo. E se você tem um marido ou uma esposa muito alta, sobe num banquinho e olha de cima para baixo, né? O poder cresce muito, né? Por isso que nas guerras começaram a usar os cavalos, porque você fica muito mais alto. Até hoje em São Paulo existe a polícia montada, né? Você fica aqui de cima, e daqui de cima tudo é pequeno. Se você ver isso aqui, ó, preste atenção. Juntamente com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Estamos assentados nas esferas celestiais. Que tamanho o diabo tem quando você está sentado com Jesus, lá no trono dele? Consegue imaginar? Já andou de avião? Quando você anda de avião, o aeroporto é enorme, não é? Quando o avião começa a subir, a cidade, né, cabe na palma da sua mão, em instantes, né? Daqui a pouquinho você põe a mão assim, tampa a cidade inteirinha. E daqui a pouco nem visível ela é mais. Quanto mais alto, mais fica pequeno. Onde você está sentado? Se você se assentar em cima do pecado, Satanás fica desse tamanho assim. Mas se você se assentar nas esferas celestiais com Cristo Jesus, que é o que nós vamos falar semana que vem, coitado de Satanás. Não tenho dó dele, porque ele escolheu o inferno, azar dele. Mas coitado dele quando ele se mete com o Filho de Deus. Coitado dele quando ele se propõe a invocar contra um que está sentado nas esferas celestiais. Coitado dele quando ele vai bater na porta de um Filho de Deus, porque quem atende é o próprio Deus, né? Quando Satanás bate na minha porta, não sou eu que atendo, é o próprio Deus. E gente, para Satanás Deus é horrível. Para mim Jesus é lindo, mas para Satanás ele é horrível. Ele é horrível. Percebe? Onde você está sentado, meu irmão? Satanás é desse tamanhozinho. Não tenha medo dele. Vou te falar mais, ensina isso para os teus filhos. Meus filhos agora estão completando 18 anos. Nunca tiveram medo do diabo. Nunca. Nunca. Porque não precisamos ter. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Nunca tenha medo do diabo. Ele foi exposto ao ridículo. Eu me lembro uma vez, meus filhos ganharam um fantasminha lá, e naquele fantasminha estava escrito assim: nesta casa reina o silêncio, e eu vou improvisar o barulho. E de repente, do nada, meus filhos passaram a ter medo. E eu orando, descobri o brinquedinho, tirei, tenho guardado comigo até hoje. E nós oramos. E todas as vezes que eu orava com eles pequenininho, eu falava: filho, não tenha medo, nem se aparecer alguma coisa no teu quarto, porque aquele que está com você é muito maior, é muito mais. Você pertence a Jesus. Ele morreu por você, derramou sangue por você. E Satanás é desse tamanhozinho assim. Pisa na cabeça dele. Pisa na cabeça dele. O tamanho que você der é o tamanho que ele tem. Qual o tamanho que Satanás tinha quando você entrou nessa igreja hoje na sua vida? Pense bem. Qual a importância
que você dava para as coisas do mal? O que é que você achava que acontecia? Qual o tamanho que ele tinha? Pode sentar, Pedro, pode deixar, pode sentar, fica tranquilo. O Pedro é meu ajudante aqui, né? Qual o tamanho? Qual o tamanho? Presta atenção. Qual o tamanho que ele tinha? Qual o tamanho? O tamanho que ele tinha, meu irmão, não importa mais. O tamanho que ele tem pela palavra de Deus é nada. Derrotado. O que nós precisamos fazer agora é ir para as esferas celestiais. O que precisamos fazer agora é nos assentar com Jesus. Eu quero te convidar agora a assentar-se com Jesus, a olhar Satanás de cima para baixo. Como fica pequenininho, né? Tudo pode mudar na sua vida, meu irmão. Isto é libertação verdadeira. É conhecer a verdade. É saber quem é Deus e quem é o maligno. Isto é libertação. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega tudo ao Senhor. Oh, Senhor Deus, como é bom saber. Nós falamos isso tantas vezes no Salmo 90. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Falamos, mas não acreditávamos. Hoje nós percebemos que Satanás, para fazer algo, primeiro ele tem que pedir para ti. E quando tu permites, há uma obra, Senhor. Há uma obra. Eu quero te pedir então, Pai de misericórdia, olha para nós aqui esta noite. Amém. E se há filhos e filhas aqui que têm sido tentados pelo diabo, perseguidos pelo maligno, se há filhos e filhas aqui que têm lutado uma grande tribulação, Senhor, levantai-os para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Oh Deus, dá-lhes agora a tua palavra, dá-lhes agora a tua verdade, Deus. E mais uma vez, triunfa sobre Satanás. O documento que estava escrito contra nós foi cancelado. Cancelado para a glória do teu nome, Senhor. Hoje nós queremos nos assentar contigo nas esferas celestiais. Queremos nos assentar contigo, Senhor, nas esferas celestiais, ao teu lado, vendo tudo de cima. Se você tem, meu irmão, uma porta aberta para o diabo, esta é a noite de colocar os anjos guardiões do Senhor nesta porta e colocar o diabo para correr de uma vez por todas. Fecha essa porta agora em nome de Jesus, meu irmão. Fecha vícios, pornografias, mentiras, roubos, acordos. Sim, acordos ilegais. Fecha estas portas. Começa uma vida nova. E assim como está escrito lá no Evangelho de Lucas, você vai ver Satanás cair como um raio. Porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é Deus.